quando algo aconteceu, uma sensação, uma surpresa ou um medo, né? Então a gente fica assim impressionado com algumas situações, ou a gente começou a ter azia, talvez ansiedade, aquelas preocupações, né? E tudo isso começa a gente ver acontecer no nosso intestino. E hoje nós vamos compreender um pouco isso, falar um pouco isso com a Sandra, sobre como o intestino, o que, que o intestino tem a ver com as nossas emoções. Então, você que está chegando aí, né? Pode colocar aí da onde você é, você que está no Facebook, você que está no YouTube, no Instagram, né? Vai compartilhando. Se você já tem alguma pergunta, pode ir colocando, depois a gente vai abrir um espaço para perguntas, né? Curte, compartilha, chama as pessoas, que eu acho que o tema de hoje é muito rico e vai acrescentar muitos, vai ter muitos insights na tua vida. Beleza, gente? Então, eu queria logo de cara, Sandra, que você, claro, se apresentasse, né? Dei um pequeno spoiler aqui sobre você, mas que você se apresentasse e já respondesse para a gente o que, que é um intestino saudável. Então a gente fala assim, ah, porque você tem que ter um intestino saudável. Tá, o que, que é ter um intestino saudável, na verdade? Bom, para quem não me conhece, né, meu nome é Sandra de Carvalho Pinto Ribeiro. Eu sou nutricionista. Eu já atendo há quase 30 anos, né, na área clínica. E uma grande quantidade dos meus pacientes são intolerâncias alimentares, alergias alimentares, cirurgias de aparelho digestivo, né? E inclusive intestino e oncologia também, que eu trabalho muito tempo também com oncologia. E o intestino saudável, né? O que seria esse intestino saudável? Primeiro, para ter um intestino saudável, a gente não pode pensar somente no intestino, é todo um tubo digestivo, né? Como a gente falou, comentou na outra live que a gente fez, né, Sérgio? Então, tudo começa pela boca, né? Pelo que você come, né? Porque dependendo do que você comer, vai interferir no seu intestino, vai interferir se você vai alimentar bactérias boas ou bactérias ruins. E também quando você ingere um alimento, depende da sua mastigação. Então, quando você mastiga, quanto mais você mastiga, mais você vai produzir muco. Com esse muco, você vai produzir substâncias bactericidas, você vai ajudar na digestão através de enzimas digestivas. Aí vai esse bolo alimentar para o estômago. O estômago ele tem que estar produzindo ácido, pepsina, na quantidade adequada para poder fazer a digestão de proteína, né? E é quebrar essa proteína em partículas menores. O fígado vai estimular a vesícula, secretar bile para emulsificar a gordura, para ela ser melhor digerida mais para frente através da lipase, né, que é uma enzima digestiva, que também é produzida no intestino. E aí chegou no intestino. Aí o intestino está todo ali, prontinho para receber os nutrientes, para mandar para o corpo funcionar. Ele tem que estar com pH adequado, ele tem que estar com pH básico, para ele conseguir desempenhar as funções dele. E para ter também, para ele tem que estar com esse pH adequado, para isso toda a sua digestão teve que estar adequada, certo? E aí chega no intestino, o intestino ele tem que ter esse pH adequado para poder também ter a quantidade das bactérias benéficas, as bactérias que vão te produzir saúde, né? Isso a gente chama de microbiota, uma microbiota saudável. Então, aí, através dessa microbiota saudável, a gente também vai desenvolver um intestino saudável. E essa microbiota, além da microbiota, tem a mucosa, né? E quando você tem a microbiota adequada, quando você tem as bactérias adequadas do seu intestino, porque a gente tem uma grande quantidade de bactéria, né? No nosso intestino. A gente tem muito mais bactéria do que tem célula no corpo, né? Então, Trilhões, né? Trilhões. É trilhões de bactérias. é trilhões de bactérias, né? E essas bactérias, dependendo do que tipo de trilhões de bactérias que você deixa no seu intestino, que é quase do tamanho de uma quadra de tênis, né, Sérgio? Então, o que acontece? Você pode estar
promovendo saúde, promovendo doença, né? E aí, as vilosidades, né? A parede do nosso intestino, quando você tem essa microbiota maléfica, você vai causando uma separação entre os enterócitos. E isso faz com que processos inflamatórios, né, através de bactérias maléficas, começam a pegar a corrente sanguínea e te causar processos inflamatórios no seu organismo. Então, o inverso, que é o intestino saudável, é justamente o contrário. Quando você tem essas bactérias benéficas, quando você tem um pH adequado, quer dizer, sua mastigação foi bem feita, né? Esses dias atrás o Sérgio teve uma entrevista com uma dentista, né? Então a dentição, né, é muito importante para a mastigação, para poder produzir esse muco, para tudo isso acontecer, certo? Mastigar bem, não chegar alimento que não foi bem digerido no intestino, porque senão isso também vai causar um processo inflamatório, certo? Se tiver proteína que não foi bem digerida dentro do intestino. Então, o intestino saudável é esse intestino que vai ter o pH adequado, que tem uma flora bacteriana adequada para você poder produzir hormônios, produzir substâncias que vão te agregar, que vão promover para você uma saúde e não doença, certo? É isso o intestino bem saudável, Sérgio. Maravilha. Ô Sérgio, me fala um pouquinho também sobre a fisiologia, né? Porque dentro desse intestino é produzido hormônios, né? Inclusive os neurotransmissores. Mas me fala um pouquinho sobre a fisiologia das doenças emocionais para depois a gente entender um pouquinho em relação aos neurotransmissores. Eu acho que do YouTube deu uma caidinha aqui. Foi no seu aí. Mas interessante, quando Sandra está falando aí sobre essa parte do intestino saudável, né? Já começa na boca, porque é importante a mastigação, porque quando você está mastigando um alimento, as nossas papilas já vão captando, isso já vai mandando algumas mensagens para o seu cérebro. Esse cérebro, ele já vai preparando as enzimas do seu estômago, porque está dizendo assim, vai chegar alimento, né? E aí é uma coisa muito interessante que às vezes acontece muito quando você está alimentando. Bota aquele copão de suco do lado, bota aquele copo de água e você acaba tomando junto com a refeição, né? Isso vai interferir? Vai interferir. Por quê? Vai diluir isso aí, o pH, que precisa ser um pH ácido, para você fazer uma boa digestão, não vai acontecer. E nós temos dois músculos, né, no estômago. Um que controla a entrada, outro que controla a saída. E o que controla a saída, ele é pH dependente. Ou seja, se não tiver um pH ácido, ele não segura para poder depois abrir. O que ele pode fazer? Ele fica segurando ali, você acaba liberando o músculo de cima e você tem refluxo. Então a gente tem muito refluxo, aí começa a azia, porque esse pH não está adequado. Mas se você tem um pH adequado, isso vai aumentar o pH do seu intestino. Por isso que você precisa do pH alcalino que a Sandra falou, né? Aquele pH mais alcalino, por quê? Para liberar outras enzimas que são importantes lá na parte intestinal que vai ajudar a absorção. Então, se você tem tudo isso funcionando legal, né, isso vai interferir no que a gente vai conversar daqui a pouco sobre os neurotransmissores. Mas falando de emoções, né, como é que funciona isso? Como é que essa fisiologia, como é que isso funciona? O nosso hipotálamo, ele que está no cérebro, geralmente na parte mais central do nosso cérebro, ele tem um papel ele capta as nossas emoções. Então, dependendo do que você está passando naquele momento, se é raiva, se é ansiedade, se é medo, o que está acontecendo naquele momento, ele capta. E a gente tem uma ligação entre o nosso cérebro e o nosso intestino. E como que essa comunicação acontece? É uma coisa muito interessante que o nosso intestino, ele tem um sistema nervoso chamado sistema nervoso entérico.
Esse sistema nervoso, ele é independente do nosso cérebro. O intestino é o único órgão que pode funcionar independente do cérebro. Mas o que liga, então, esse intestino com esse cérebro? Uma coisa que talvez você já ouviu chamado nervo vago. Esse nervo vago é que liga o nosso intestino com o cérebro. Então, quando você tem uma emoção, há um comando que chega lá no intestino, por exemplo, se você está passando por muito estresse, se você está passando por um momento de alguma liberação de cortisol, né, adrenalina, tudo isso, isso vai interferir aonde? Então, o hipotálamo começa a gerar essas emoções, elas no estômago começam, por exemplo, gerar azia, gerar refluxo, né? Pode acontecer isso por todas essas situações que você está passando. E lá no intestino? Às vezes no intestino ele vai agir como? Mexendo na peristalse, ou seja, no movimento do seu intestino. Então ele pode acentuar ou ele pode diminuir. Então, se ele começa a acentuar, você pode ter uma diarreia, né? Às vezes até a gente brinca assim, né? A pessoa estava com tanto medo que, ó, nas calças, né? Então, por quê? Porque houve uma descarga, houve uma aceleração do seu intestino. Então, como também você pode ter uma constipação. Então, tudo isso está ligado. E, às vezes, por excesso desses estímulos, você pode ter uma produção exagerada de serotonina, que a gente vai falar daqui a pouco. E essa produção, daqui a pouco, dá uma doença que talvez você já ouviu, que é a síndrome do intestino irritável, que uma das causas tem a ver com as emoções. Tem a ver com as emoções. Não é a única, mas tem a ver com as emoções. Então, para você ver que há toda essa ligação, né, que a Sandra já começou a falar sobre a nossa microbiota, que ela, se você tem uma microbiota boa, né, se a gente está em eubiose, ou seja, está em equilíbrio, onde a gente com isso vai produzir neurotransmissores, que são mais de 30 que a gente produz, né, dentro do intestino. 90% da produção de serotonina não está no seu cérebro. Então, aquela alegria, aquele humor, né, ele vem do intestino, não vem do cérebro, né? Essa que é a verdade, que é bom você saber. Então, o que acontece? Se você, por exemplo, começa a ter alteração, o que a gente chama de disbiose, ou seja, essa microbiota está alterada, está tendo bactérias que são mais patogênicas, né, do que boas para nós, elas vão interferir nessa produção de serotonina, aumenta a chance de depressão, né, por exemplo, que é uma das causas que a gente mais está vendo. A depressão tem crescido muito por N fatores, inclusive essa questão toda da desbiose ou dessas alterações da microbiota, que a gente vai entender o que leva a isso, né? O que vai alterar essas emoções. Então, dentro disso, a gente começou a falar sobre neurotransmissores. Ah, tem neurotransmissores? O que é isso, né? Então, eles são produzidos também no intestino, muito mais no intestino. Então, como é que é essa relação, Sandra? Neurotransmissores, que neurotransmissores são mais produzidos, né? Claro que não é só neurotransmissores, a maioria da nossa defesa começa no intestino, que é outra característica do nosso intestino. Então, o nosso intestino, além da função da absorção, né, de absorver aquilo que é benéfico para nós, junto com a microbiota, além da excreção daquilo que não presta, ele tem um papel fundamental na defesa e tem um papel fundamental nas nossas emoções. Então, fala um pouquinho sobre esses neurotransmissores, Sandra. Bom, como que acontece isso, né? O Sérgio já começou a falar alguma coisa, né? Já deu um spoiler do negócio, mas como que funciona? Tem como se fosse um banquete, né? Então, esse banquete, a gente vai chamar esse banquete como se fosse todos os alimentos, os nutrientes que ajudam a nutrir essa microbiota, certo? Então, são os fruto-oligosacarídeos, legumes, verduras, frutas, todos os nutrientes que ajudam a nutrir essa flora bacteriana que está, imagina uma quadra de tênis de flora bacteriana,
né? Então, essa flora bacteriana, e essa flora bacteriana começa a produção de serotonina, de 90% dessa serotonina. E aí, através do nervo vago, né, começa, é uma linha de duas mãos, né? Através do nervo vago, o que é produzido no intestino vai para a nossa massa cinzenta no cérebro, e o que é produzido no cérebro vai para a massa, para o intestino, certo? É uma linha de duas mãos. Então, é como se tivesse assim o intestino querendo saber o que está acontecendo lá embaixo e o intestino querendo saber o que está acontecendo lá em cima e o cérebro, né, massa cinzenta, querendo saber o que está acontecendo lá embaixo, certo? Então, essas coisas estão interligadas através do nervo vago, certo? Quando isso tem que ter todo esse equilíbrio. E através disso também, desses neurotransmissores que são produzidos no intestino, também acaba pegando através da mucosa intestinal a corrente sanguínea que vai levar para o cérebro para produzir serotonina, né? Por isso que também a gente até brinca, né? Que aquele ser está enfesado, né? Por que está enfesado? Está cheio de fezes mesmo e aquilo lá não está conseguindo produzir serotonina de forma adequada, certo? E o contrário também existe. Do mesmo jeito que tem o banquete, aquele número de a quantidade de nutrientes que vai servir de alimento, que vai servir para nutrir essas bactérias, para cada vez ter mais dessas bactérias que ajudam a produzir essa serotonina. Também em contrapartida, se você come um alimento industrializado, se você come um alimento processado, se você come agrotóxicos, se você come plastificantes, né, através de você, por exemplo, colocar um alimento para esquentar no micro-ondas numa coisa de plástico, por exemplo, tudo isso vai fazendo com que aconteça o contrário com essas bactérias, né? Elas vão morrendo e vão crescendo as bactérias do mal, as bactérias que vão causar um processo inflamatório. E aí o que acontece? Como que acontece esse processo inflamatório? Através desses produtos alimentícios, né? Vai inflamando essa mucosa, com isso vai produzir os anticorpos, né? O sistema imune começa como se fosse um bombeiro, né? Querendo apagar o fogo, querendo apagar aquele fogo, e aí nisso ele começa a desencadear um processo inflamatório como defesa do seu organismo. E esse processo inflamatório começa a fazer com que comece a minguar a produção de serotonina. E aí o que começa a acontecer? Diminuiu a produção de serotonina, começa a ter mais depressão e dos outros neurotransmissores também, né? Começa a ter depressão, começa a ter síndrome do pânico, começa a ter todos ansiedade, compulsão alimentar. Por quê? Porque está modificando todinha essa flora bacteriana e com isso está mudando toda a saúde do intestino e provocando um processo inflamatório, inflamando inclusive o cérebro, certo? Provocando esses tipos de doenças. E além disso, do mesmo jeito que com a flora bacteriana adequada, começa também a pegar a corrente sanguínea e leva esses neurotransmissores para o cérebro, quando você tem o processo inflamatório também, pega a corrente sanguínea e também vai para o cérebro e vai inflamando esse cérebro, né? Além disso, tem as bactérias, né? Alguns tipos de bactérias, por exemplo, o Lactobacillus helvéticos e o Lactobacillus plantarum, eles ajudam no sono, ajudam a diminuir a ansiedade. A própria bactéria também faz isso, né? A própria cepa que você tem no seu intestino vai produzir ansiedade ou vai produzir depressão, ou vai produzir uma alegria, uma sensação de prazer através de dopamina e tudo mais. E aí, Sérgio, tanto ainda nessa pegada toda aí, né? Como a gente falou um pouquinho sobre a produção desses neurotransmissores, como que os xenobióticos, né? Como que esses produtos alimentícios contaminados, né? Como esses contaminantes eles acabam inflamando esse intestino através do sistema imunológico, né? Como defesa do nosso organismo. Você podia falar um pouquinho para a gente o que são esses xenobióticos, esses plastificantes e como que eles agem, né? No nosso organismo?
Na verdade, é mais até do que isso, né? Porque a gente tem que, como a gente já, quando o paciente chega para a gente, tanto para a Sandra quanto para mim, ali na clínica, a nossa preocupação primeiro é olhar ele de uma forma integral. Não, apesar de às vezes muitos pacientes chegarem assim, ó, eu tenho esse problema, eu tenho essa doença, né? Ou já vim rotulado com alguma enfermidade, e muitas vezes ele fala assim, aí para quem tem hipotiroidismo, e para quem tem diabetes, e para quem, então esses rótulos, né? A gente já começa a não rotular. Primeiro a Exatamente. gente quer entender o que que leva as pessoas a chegar com esse diagnóstico. Ou seja, qual é a causa? O que está fazendo as pessoas adoecerem? E não como que eu vou resolver essa doença? E muitas vezes, nesse tentar resolver essa doença, você fica dando remédio, que muitas vezes é o que a gente sabe, dá remédio, né? E aí, na verdade, você fala assim, mas o que que começou? Da onde que começou tudo isso? E o intestino é um dos lugares que tudo se começa, na grande maioria das vezes é por ali. Então, desconstruir o intestino saudável, por isso que a gente está batendo muito nessa tecla, passa por aquilo que a gente está ingerindo, por aquilo que a gente está entrando em contato. Então, desde, por exemplo, hoje a gente sabe que o nível de agrotóxico é imenso. Então, qual alimento que não tem agrotóxico? Né? Mesmo você tem que ter até cuidado, por exemplo. Às vezes você tem uma terra que você está fazendo tudo orgânico, bonitinho, mas você tem em volta da vizinhança cheio de agrotóxico e o vento levando. Né? Então, às vezes, a gente é um bombardeado com agrotóxicos, pesticidas, né? Produtos, como você falou, os xenobióticos, né? Plásticos, né? Alumínios, metais pesados, parasitas, tudo isso, alimentos geneticamente não compatíveis, principalmente alguns alimentos, produtos alimentícios ou alimentos que são inflamatórios. Então, produtos alimentícios já é inflamatório. Agora, tem alguns alimentos que a gente consome, como açúcar, trigo e leite, eles vão inflamar. Eles vão interferir na nossa barreira do intestino. Isso vai gerar inflamação. Isso vai alterar a nossa flora bacteriana, ou seja, a nossa microbiota intestinal. Então, tudo isso vai alterar a produção de neurotransmissores? Vai. Vai gerar uma reação dos nossos anticorpos contra aquilo que está entrando, que para ele é estranho. E ao mesmo tempo que é estranho, porque às vezes são alimentos não digeridos, é um glúten não digerido, por exemplo, que foi lá, interferiu na nossa barreira, entrou, os nossos anticorpos reconheceram como algo estranho, porque não era aminoácidos, mas ao mesmo tempo ele reconhece alguma similaridade e ele vê essa mesma similaridade com alguns órgãos, uma tireoide, um pâncreas, um fígado, uma articulação, e começa a desenvolver o que a gente chama de doença autoimune. Ah, eu tenho uma tiroidite Hashimoto. Essa tiroidite Hashimoto pode ter originado aonde? No seu intestino. Né? Ah, eu tenho uma enxaqueca que não passa de jeito nenhum. Às vezes você vai lá, é o trigo. Ah, mas eu não sou celíaco, eu não tenho doença celíaca, mas aquele glúten que foi modificado, que não teve uma digestão adequada, porque você também não produz ácido clorídrico adequado para fazer essa digestão, chegou no seu intestino, alterou esse intestino, entrou, formou um processo inflamatório e agora você está com a doença autoimune. Opa, então a gente começa a ver que tudo está rolando ali naquele intestino. Então, quando a gente começa a ter esse conhecimento, por isso que nós estamos aqui para isso, para te dar conhecimento, para você começar a pensar fora da caixa. Para você não ir, qual é o remédio que eu uso para isso, para isso, para aquilo? Não. O que está acontecendo dentro de mim? O que eu preciso retirar, remover, limpar? O que eu preciso reinocular? Porque, olha, já destruí minhas enzimas do estômago, já destruí meus lactobacilos que são bons. A Sandra acabou de falar 2 aqui, mas tem muitos lactobacilos, que cada um tem um objetivo. Uma vez fizeram uma experiência muito interessante, Sandra deve saber dessa experiência, que pegaram fezes de ratos que tinham depressão. Né? Perdão. Fezes humanas
de pessoas que tinham depressão e inocularam em ratos. E foi interessante que eles botaram os dois ratos, um que não foi inoculado, né? Células boas, com microbiota boa, e jogaram esses dois ratos, um que foi inoculado com um paciente com depressão e outro que é saudável. E eles foram jogados numa piscina, numa água. E eles precisavam nadar. O que aconteceu? O que estava com microbiota boa começou a nadar, 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 buscando viver e sobreviveu. O outro, ele entregou, né? Como um deprimido muitas vezes faz, ele entrega. E aí morreu. Então eles começaram a ver que dependendo dessa microbiota, algumas coisas começam a acontecer. Então, se a gente tem microbiota não saudável, vai gerar isso. E tudo isso, seja metais tóxicos, alimentos geneticamente incompatíveis, parasitas, agrotóxicos, tudo isso, e também emoções tóxicas, já que a gente está falando de emoções, porque se a gente está vivendo uma situação de trauma, uma situação familiar, uma situação de muito estresse, que vai liberar adrenalina, cortisol, tudo isso vai alterar o nosso intestino, isso vai influenciar o nosso hipotálamo, que vai gerar problemas no nosso intestino e, consequentemente, nos nossos órgãos. Então, o que a gente começa a entender? Se algo está acontecendo num órgão, isso não vai ficar isolado ali. Ah, isso é um problema só do gastro. É só para o gastroenterologista. Então, não, isso começa a influenciar outros órgãos do seu corpo. Não só o seu cérebro, mas pode começar a interferir no seu pâncreas, no seu fígado, né, na sua suprarrenal, né, na sua tireoide. Tudo isso vai sendo impactado. Então, quando a gente busca entender e gerar e construir saúde, a gente vai recuperando tudo isso. Então, Sandra, como que a gente, então, evita essa contaminação? Como é que podemos evitar isso? Quais são as atitudes? O que a gente pode fazer? Vamos por agora para uma coisa mais prática. Vocês têm que preocupar com isso, você já tem que começar a olhar para esse lado, para ser uma coisa mais prática, em vez de ficar muito na teoria. O que a gente pode falar para o pessoal que está nos ouvindo assim, olha, coisa prática, gente, coisa que você pode fazer agora, coisa que você já pode mudar agora. Bom, gente, uma das coisas, né? Primeiro, quanto menos industrializado, melhor. E menos industrializado de verdade, tá, gente? O menos industrializado que você não por exemplo, caixinha, latinha, pacotinho, nada disso. Porque tudo isso ou tem alumínio, ou tem flandes, ou tem mercúrio, ou dependendo da embalagem, que isso também contamina o alimento, né? E, além disso, por exemplo, panela de alumínio. É um jeito de você se contaminar por alumínio. Então, você está usando a colher ali você está, sem querer, você está raspando ali na panela e você está contaminando aquele alimento por alumínio, né? Desodorante antitranspirante, também é rico em alumínio. Tem até alguns estudos mostrando que câncer de mama tem muito a ver também com intoxicação por alumínio, né? Então foram visto que as pessoas que tinham câncer de mama e usavam muito o desodorante antitranspirante, e o quadrante que foi afetado era próximo do local onde era aplicado o desodorante. Então tem estudos comprovando isso também, né? Outras coisas os agrotóxicos, né? Então, como que a gente faz para eliminar os agrotóxicos? Ou compra alimento orgânico, claro que você saiba a origem, porque hoje tem muita gente que quer tirar vantagem te vendendo uma coisa que não realmente é, né? Então, você tem que conhecer o fabricante, tudo direitinho. Porque o orgânico, ele já vai ser produzido com um solo que não é contaminado com metais pesados, por isso que ele tem até um valor acima, né? Mas eu não consigo, o orgânico sai muito caro e tal. Então, tenta amenizar a quantidade desses agrotóxicos. Como que você faz isso? Em vez de você pode deixar de molho
em 10 minutos numa solução com vinagre, tá? Por 10 minutos e numa solução de 10%. Ou solução de bicarbonato também, por 10 minutos, numa solução de 10%, ou água ozonizada também é utilizada para você fazer a desinfecção desses alimentos, tá? Essa é uma outra forma. Outra forma, trocar os seus potinhos de tapoer, de plástico, tal, por potinhos de vidro, né? Tentar usar esse tipo de material. E pronto, mas, poxa, a minha vida toda eu já fiz tudo errado, então. Eu só usei tudo contaminado, tudo com metais pesados, já usei só alimento que não é orgânico. E agora, né? Como que eu faço? Então, um jeitinho prático, começa a desintoxicar. Primeiro, água, de preferência água alcalina, né? Quanto mais água, mais você vai limpando o seu fígado, mais você vai se desintoxicando. Outra coisa que você pode estar fazendo, chazinho de alecrim. O chazinho de alecrim ajuda na desintoxicação. Começar a usar bastante coentro, ou até o óleo, tintura de coentro também, para ajudar a desintoxicar de metais pesados, principalmente de alumínio, tá? Um outro alimento que também ele ajuda você a fazer essa desintoxicação é o aloe vera, só que tem que ser de uma fonte legal, tal, para poder tirar bem o centrinho, sem pegar aquela camada, porque aquela camada pode irritar o intestino em vez de ajudar. Então, o profissional vai te indicar a forma correta. E também, né, Sérgio? O Sérgio pode também falar até um pouquinho mais também sobre isso, só com o detox hepático, né? Que você faz uma detoxificação hepática, o hidrovitalis também, né? Que o hidrovitalis você pode colocar através de uma imersão dos pés, né? Você faz a desintoxicação desses metais pesados, vai saindo na água. E é muito interessante, né? Na clínica Zoe, lá tem a hidrovitalis, né? E é muito interessante você ver a cor, né, da água mudando, né, Sérgio? Isso é muito bacana de você ver. Fala um pouquinho sobre isso, Sérgio. É verdade. Então, quer dizer, a gente sempre vai trabalhar em conjunto, né? Eu e Sandra, nesse sentido. A Sandra trabalhando todos esses alimentos que não são compatíveis com essa pessoa, né? Promovendo essa reorganização. A gente vai reinoculando as enzimas e reinoculando as microbiotas saudáveis. Enquanto isso, a gente vai fazendo a desintoxicação. Então, antes de qualquer coisa, você faz uma desintoxicação intestinal, que é um processo de uma semana, junto com uma desintoxicação hepática. E já vai com isso usando o Hidrovitalis, é um equipamento onde você coloca água, sal e liga esse equipamento e ele faz troca, tirando metais tóxicos, solventes, agrotóxicos, parasitas, né, em termos assim, vírus, bactérias, do indivíduo através desse aparelho. Além de uso de frequenciais, ou seja, frequenciais a gente usa os frequenciais geralmente para neutralizar e para eliminar, para destruir, se for o caso, ou eliminar, seja metais, seja parasitas, bactérias, fungos, limpando o linfático, limpando o renal, limpando o sangue, né? E a gente vai fazendo todo esse processo enquanto esse intestino, que o intestino é outra característica fantástica, em 7 dias você tem o intestino zerado. Desde que você limpe, você já tem células novas. Células, e aí é a hora de povoar esse intestino com bactérias boas. E bicho bom, que vai começar a recuperar. Então você começa a ver o humor recuperado, a gente vê a pessoa começando a ter atitude, ela já começando, por exemplo, a responder, a querer mais, fazer mais coisas. Então, ela vai começando a recuperar a vitalidade. E, junto com isso, a gente acrescenta algumas coisas. Alguns alimentos que, por exemplo, a gente sabe que a cúrcuma, que é a curcumina, né, que está na cúrcuma, ela tem um poder anti-inflamatório fantástico de recuperar esse intestino. Então, a gente pode introduzir isso aí, junto com a piperina que está na pimenta, né, do reino, e você pode fazer essa junção.
Então, são coisas que você vai fazendo. E, claro, deixar de consumir aquilo que vai te intoxicar. Tirar aquilo que, por exemplo, pode estar em shampoos perolizados, em desodorante, como a Sandra falou, pode estar o chumbo, por exemplo, num batom. Né? Então, a gente começa a testar isso no paciente, ver o que é compatível com ele. Se a carga tóxica está muito grande, se aquilo chegar perto dele, ele vai reagir. Ele vai querer que aquilo saia de perto dele. E a gente faz tudo isso através de biorressonância, onde a gente vai vendo aquilo que é compatível e aquilo que precisa ser eliminado. E vai tirando e vai usando frequenciais para eliminar tudo isso ou para restaurar alguma coisa, algum tecido, algum órgão, né, que precisa ser restaurado. Toda essa construção ela vai acontecendo nesses 3 meses, onde a pessoa já vai ter ganhos fantásticos. E de brinde, né, de presente, ele começa a ter perda de peso também, né, Sandra? Ele começa a perder peso. Por quê? A primeira ação que o nosso corpo faz quando você está intoxicado é fazer retenção hídrica. Por que, que o nosso corpo faz isso? Para poder diluir a toxina, para diminuir os efeitos da toxina. Então é igual você tá lá, chegou numa praia, tá lá escrito proibido a banho. Mas se você pegar um barco e passar 200, 300 metros daquela área, você vai encontrar uma água mais limpa. Por quê? Porque tem mais água. Então diluiu mais a sujeira. O nosso corpo faz a mesma coisa. Então, quando a gente limpa o nosso corpo, primeira coisa que acontece, não precisa de tanta água, né? Então você já perde. Então, se você já começou a sentir a blusa apertando, o pé inchado, pode saber que você está intoxicado. E você precisa fazer essa limpeza, você precisa remover isso. Pode ser que o seu intestino já está no nível. E tem uma tabela de fezes, né? Que o aspecto das nossas fezes já determina alguma coisa. Então você já tem aquelas fezes bolinha, aquelas fezes meio, né? Meio salsicha, meio. Isso aí já está dizendo que tem alguma coisa errada. Ou muita diarreia, está dizendo que está errado. Tem algo errado nesse intestino. Então só aí você já pode entender o que está acontecendo. Né? E me fala, Sandra, um pouquinho, já continuando aí já chegando quase no nosso final, né? Quais alimentos são ricos em nutrientes que podem ajudar na produção, né? Podem ser alimentos para as bactérias boas para gerar os neurotransmissores. Tem ali algum alimento que a gente pode introduzir para ajudar isso? Bom, além dos alimentos que são os fruto-oligosacarídeos, né, que são as folhas, legumes, verduras, que isso vai nutrir aquelas bactérias boas, tem os nutrientes também dentro de alguns alimentos que ajudam a produzir os neurotransmissores. Né? Por exemplo, triptofano. Triptofano ele é um precursor direto da serotonina. Né? Onde que a gente encontra o triptofano? A gente encontra no cacau, a gente encontra na banana verde. Por que banana verde é muito utilizada por nutricionista, né? Que o pessoal pega e fala assim, mas para que eu vou comer banana verde? Eu quero comer banana madura. Né? Mas a banana verde, além de ter um amido resistente, o que significa isso? Esse amido resistente é que esse amido ele consegue chegar no intestino intacto, sem ser absorvido rapidamente e formar açúcar rápido, né? Ele vai pegar e vai servir de alimento para esses lactobacilos. E além disso, a banana verde também é riquíssima em triptofano também, que é um precursor direto da serotonina. Outros alimentos são alimentos ricos em metionina. Por exemplo, as proteínas, né? Carne, ovo, peixe, tal, são ricos em metionina. Então é importante isso, porque para a produção de serotonina também é necessário o triptofano, é necessário magnésio, é necessário vitamina B6, é necessário vitamina B12. O magnésio, por exemplo, semente de abóbora. Semente de abóbora, além de ser um vermífugo, né? É conhecido como um vermífugo. Além disso, ele também é riquíssimo em magnésio. A semente de gergelim é riquíssima em magnésio. Então,
são nutrientes que não só nutrem as bactérias que ajudam a produzir os neurotransmissores, mas elas também, eles servem também de nutrientes para ajudar na produção da serotonina também, Sérgio. Entendeu? Certo, gente? Além disso, uma das coisas que é importante também, né, além do que a gente tinha falado, a curcumina também, que ajuda bastante na saúde do intestino, ajuda a diminuir o processo inflamatório intestinal. Isso é muito importante também, tá? Certo? E é isso que eu tinha para falar disso daí. Maravilha. Algumas Então, nós estamos chegando ao final, né? Eu gostaria que, se alguém tivesse alguma pergunta, né, pudesse estar falando agora para a gente, alguma dúvida que ficou, alguma pergunta, né? A Meire mais o Zé já entraram aqui, né? Eu vi Sandra agradecendo, né, o que você tem feito por eles, né? Esse trabalho tanto nosso como o seu, juntamente com o, o preparador físico, o André, a Milena, né, o Iago, né, essa equipe toda que a gente tem, né, e, claro, tudo isso só foi possível porque eles acreditaram, né, porque eles fizeram direitinho, né, e estão fazendo e continuam, né, porque isso não é uma dieta que você faz, né? Eu estou fazendo dieta. Não, porque dieta sempre tem começo, meio e fim. Agora, quando você decide construir um estilo de vida saudável, isso é para o resto da vida. Então, isso é algo que as pessoas às vezes perguntam, mas vem cá, você não, não vai comer nunca mais glúten? Você não vai... Não, se isso me levava à perda da minha qualidade de vida, para que eu quero isso? Para que eu quero algo que me inflame? Né? Então, na verdade, quando você começa a fazer mudanças da sua rotina, né, que envolve desde higiene mental, né, porque a gente já começou a entender que a nossa mente influencia o nosso intestino e o nosso intestino influencia a nossa mente, então eu preciso cuidar da minha mente, eu preciso cuidar das minhas emoções, eu preciso saber quem eu sou, para que eu existo, qual é o propósito da minha vida. Então, mente, espírito e corpo, eles estão muito interligados. Tudo está interligado. Como nós falamos, se você afeta um, você afeta outro. Se você afeta um órgão, você afeta outro. Então, eu preciso olhar para você de uma forma integral. Eu preciso entender o que está te adoecendo e agir nessa forma integral, individualizada, personalizada. Não botar você numa caixa. Às vezes as pessoas vão muito na moda, né? Essa dieta é ótima para quem? Pode ser para um grupo, para um grupinho, mas não é para todo mundo. Por isso que eu preciso olhar dessa forma, eu preciso buscar profissionais que olham dessa forma, para que eu possa realmente construir saúde, construir uma longevidade, quer dizer, longa vida, mas com longa saúde. Porque tem muita gente com longa vida, mas com longa doença. Ou seja, com as doenças crônicas. Tomando aí 10 medicamentos com 60, 70 anos, né? Ou seja, que vida é essa? Então, eu acho que quando você começa a cuidar da mente, cuidar das emoções, cuidar do espírito, fazer exercício, tomar água de qualidade, né? Alimentos que são realmente geneticamente compatíveis com você, todo esse contexto vai gerando saúde, vai melhorando. Então, eu vou exercitando primeiro o que a gente chama de generosidade conosco, com nós mesmos, ou seja, autocuidado. Ou seja, parar e começar a escutar, ouvir o que o seu corpo está dizendo. O que o seu corpo está dizendo? Quando você parar, o seu corpo fala a todo momento, olha, isso aí não faz bem para mim. Olha, sai disso. Essas emoções aí, elas destroem. Quando eu começo a gerar mágoa, ressentimento, tudo isso aí vai sendo destrutivo para a minha mente, para o meu espírito e também para o meu corpo. A gente acabou de ver isso agora, né? Então, eu preciso me libertar com generosidade, acolhimento, perdão e mudança de atitude.
tudo isso vai gerando o quê? Uma homeostase, um equilíbrio no meu corpo, e isso vai gerar gratidão, que é fundamental, e saúde. Saúde física, saúde emocional e saúde espiritual. É o que a gente tem que buscar. Então, fica aí a dica. Alguém perguntou aqui, a Gabi Almeida perguntou, eu vou passar. Fungos nas unhas. É desequilíbrio no intestino? E Olha, aí, pode Sam? até ser, viu? Pode até ser. Às vezes o fungo das unhas também, né? Porque o que que acontece? Você tem um desequilíbrio intestinal, ali também gera um desequilíbrio na sua tireoide, e isso pode gerar a fungo nas unhas também devido à alteração da tireoide, né? Que é interessante isso. Por isso que o Sérgio está falando, a gente tem que ver como um todo, né? Ver e começar a imaginar, mas por que isso está acontecendo? Pode ser por causa disso? Pode ser por causa disso, pode ser por causa disso. E aí a gente vai vendo um mapa, a gente chama matriz da nutrição funcional, né? Então, como estão os sentimentos, como estão o funcionamento do organismo, como está a digestão, como está tudo isso, né? Então, onde que está tendo problema? Qual está sendo o foco do problema? Em não tratar o sintoma, né? Precisa de uma dieta para gastrite ou tá bom, então eu vou dar dieta para gastrite. Mas o que está causando essa gastrite? É falta de ácido? Então a gente tem que começar a recolocar o ácido, né? O Sérgio, como você estava falando, né? Que a gente chama isso de 6 R's, né? Então primeiro você remove, depois você repara, começa a reparar aquela mucosa que foi destruída. Depois você começa a recolocar o que estava faltando. Está faltando ácido no estômago? Vamos colocar ácido no estômago. Está faltando enzima digestiva? Vamos colocar enzima digestiva. Depois a gente começa a reinocular. Então, o que a gente começa a fazer? Colocar os lactobacilos que precisam para a gente fazer essa flora bacteriana ficar mais saudável. Aí depois a gente começa a reequilibrar tudo, tá tudo reequilibradinho, como que tá a função da tireoide, tá faltando vitamina aqui, tá faltando ali, a gente começa a colocar tudo isso e sempre tem que ser reavaliado isso, né? Pra gente pegar sempre, tá com aquela saúde perfeita, né? Vendo como tá as emoções, com tudo que você tá digerindo, se você, por exemplo, assiste muito filme ou muito o jornal que você espreme e sai sangue, né? Tudo isso que você também tem que remover essas coisas, que essas coisas também no cérebro criam conexões neurais que também são tóxicas, né? Isso vai interferir na saúde intestinal também. Não é É isso verdade? aí, gente. Vamos chegar ao final, porque se a gente continuar aqui tem papo para muito, né? Eu quero agradecer muito a Sandra, né, por tantos conhecimentos, tantas informações, né, que ela traz para nós, e é muito rico. Então, isso aqui vai estar gravado no YouTube, vai estar um pouco, 24 horas no Instagram, e depois você vai poder ver alguns trechos aí com a gente. Mas semana que vem tem mais, na quarta-feira, às 21h15, nós vamos estar aqui falando sobre outros temas. Nós vamos estar com a Juliana Matos, falando sobre essa parte da mente. Então, nós vamos agora voltar para a mente. Como que a gente pode usar a mente para nos ajudar a construir essa saúde? Né? Que é outra coisa interessante, falando sobre crenças, sobre sabotadores, que eu acho que é um outro tema interessante, porque se a gente não tiver com a nossa mente bem preparada, a gente vai sabotar a nossa saúde. Então, eu te espero na próxima semana para que a gente possa estar conversando um pouco mais, tá? Uma boa noite, obrigado pela presença e Deus te abençoe. Obrigado, Sandra. Tchau, Obrigada, um beijo. tchau. Tchau, tchau.